Eu sempre ouvi falar de Sete Além como algo distante, uma lenda que as pessoas mais velhas contavam em noites de inverno. Mas quando aconteceu comigo, a verdade não foi nem um pouco como a história. O pior é que, até hoje, não sei se realmente aconteceu ou se minha mente inventou tudo. Isso é o que me faz ter medo. Era uma noite fria, bem depois da meia-noite. Eu estava voltando de um bar com uns amigos, um pouco bêbado, mas nada fora do normal. Como morávamos em uma cidade pequena, o caminho de volta para minha casa não era longo. Quando passei pela praça, vi algo estranho, algo fora do lugar. Estava em um ponto onde normalmente não passava ninguém, perto de um antigo casarão abandonado. Um tipo de névoa fina estava saindo das frestas da porta quebrada. Eu achei que fosse apenas minha visão turvada pela bebida, mas algo me fez parar. Comecei a ouvir uma voz, um sussurro fraco, quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando me chamar. Eu olhei em volta, mas estava sozinho na rua. Naquele instante, o som da cidade desapareceu, e o que restou foi um silêncio profundo, pesado, como se o ar estivesse denso demais para respirar. A voz ficou mais clara, mais próxima, mas, ao mesmo tempo, estranhamente distante. Era um tipo de chamamento que parecia vir de dentro de mim. Não sei explicar direito, mas foi como se a voz soubesse exatamente o que eu temia, o que eu desejava, e, ao mesmo tempo, me levasse para um lugar que eu não queria estar. Eu olhei em direção à porta quebrada do casarão. De alguma forma, eu sabia que estava lá, mas não queria ir. O medo era palpável. Meu corpo queria correr, mas meus pés não se moviam. Foi quando senti, com uma clareza assustadora, que algo estava observando-me. Era como se algo, ou alguém, estivesse ali, atrás da névoa, esperando. Por um instante, minha visão ficou turva, como se a realidade começasse a desmoronar. Fechei os olhos e foi como se eu fosse transportado para um lugar completamente diferente. Quando abri os olhos, não estava mais na praça. Estava em um campo vasto, em uma noite sem estrelas, e a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais intensa. Era como se eu estivesse em um lugar entre o mundo real e algo além. A sensação de tempo era distorcida. O ar estava pesado, como se tivesse uma presença constante, observando, esperando. Senti uma pressão na cabeça, uma sensação de angústia e sufocamento. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Meu corpo não respondia. Tudo estava paralisado, mas eu sabia que algo se aproximava. De repente, ouvi o som de passos, pesados, arrastados, como se algo ou alguém estivesse se aproximando lentamente. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para sair dali, mas nada acontecia. A cada passo, a pressão aumentava. Fiquei paralisado, com o coração batendo forte, sentindo a presença se aproximando cada vez mais. Então, tudo se apagou. Eu acordei na praça, exatamente no mesmo lugar onde eu tinha parado antes. O relógio marcava 13h17 da manhã. O silêncio estava de volta, mas algo estava diferente. Não havia mais névoa, mas eu sentia que aquele lugar, aquele espaço, já não era o mesmo. Como se a linha entre Sete Além e o mundo real tivesse se rompido por um momento e eu tivesse tocado algo. Eu nunca mais passei por ali à noite. Não sei se era um pesadelo, um delírio ou algo mais real do que eu consigo entender. Mas desde então, quando alguém fala sobre Sete Além, meu corpo gelou. Porque se eu realmente fui até lá, o que mais poderia ter me seguido de volta? Eu nunca acreditei em lendas ou histórias assustadoras. Sempre achei que eram apenas fábulas criadas para fazer a gente se sentir mais empolgado, mais assustado. Mas nunca imaginei que a minha vida poderia ser virada de cabeça para baixo por uma dessas histórias. Não sei se deveria me arrepender de ter ignorado os avisos, ou se a culpa foi minha por não ter ouvido os boatos sobre o tal Sete Além. O que aconteceu comigo naquela noite mudou tudo o que eu sabia sobre o mundo.
Eu estava indo para casa, depois de um dia cansativo no trabalho. A rotina de sempre. O ponto de ônibus estava vazio, como normalmente ficava àquela hora da noite. Era tarde, algo em torno das 23h30, e eu estava bastante exausto. Quando o ônibus chegou, eu não me atentei ao número, apenas entrei, sem pensar muito. Estava claro que eu estava com a cabeça em outro lugar, apenas querendo chegar logo em casa e descansar. O motorista não parecia muito diferente dos outros, mas tinha algo estranho no jeito dele. Não era o olhar, mas a expressão no rosto, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Eu fiquei com isso na cabeça enquanto o ônibus começava a seguir seu caminho. O trajeto era o mesmo de sempre. Mas, à medida que passávamos pelo centro da cidade e começávamos a nos afastar das áreas mais movimentadas, algo foi começando a mudar. Eu reparei que as ruas estavam mais vazias, quase desertas. Isso não me assustou tanto, mas parecia estranho. Passei a olhar pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Quando o ônibus fez uma curva mais fechada, que eu não reconheci, meu desconforto começou a crescer. Eu não sabia que existia uma rua tão isolada por aqui, pensei, enquanto olhava ao redor. As casas eram cada vez mais raras, e o que antes eram pequenas lojas de esquina e prédios, agora davam lugar a árvores altas e sombras imponentes. O ônibus seguia em frente, sem sinal de parar. O motorista, calado, parecia alheio à minha inquietação. Eu dei uma olhada no meu celular, mas não havia sinal de internet. O GPS não estava funcionando tão bem, o que aumentava a sensação de que algo estava errado. Era como se o mundo ao redor estivesse fora de sintonia. Fiquei sentado, com o estômago embrulhado, tentando entender o que estava acontecendo. Então, o ônibus parou. Eu olhei pela janela. Não era uma parada comum. O que eu via não era uma rua que eu reconhecia. Não era uma rua da minha cidade, nem mesmo uma rua de algum lugar que eu tivesse visitado antes. Era um lugar estranho, cheio de neblina, com árvores retorcidas e um silêncio profundo. Eu não sabia explicar, mas algo naquela paisagem parecia errada. Uma sensação de desconexão com a realidade tomou conta de mim. O ônibus não estava mais em um lugar que eu conhecia, mas parecia que eu estava em outro mundo. Desça, moço, o motorista disse com uma voz baixa, sem emoção. Eu não queria descer. Não sabia onde estava, nem o que era aquele lugar. Mas algo dentro de mim, uma sensação estranha, fez com que eu me levantasse. Não sabia se era medo ou curiosidade, mas eu não consegui resistir. E foi assim que eu pisei pela primeira vez em Sete Além. Quando coloquei o pé no asfalto, percebi algo ainda mais estranho. O ônibus não estava mais ali. Ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Eu estava sozinho, no meio de uma estrada deserta, rodeado por árvores enormes que pareciam se mover suavemente, como se estivessem vivas. O som ao redor era opressor. Não havia animais, não havia carros, nem pessoas. Apenas o sussurro do vento através das folhas. E então, a primeira coisa que percebi foi a ausência de luz. Não havia estrelas no céu, e as poucas luzes que consegui ver pareciam fracas, como se estivessem distantes, em algum lugar que eu não podia alcançar. O lugar não tinha cor. Era tudo cinza e preto. Como se o mundo tivesse sido drenado de toda a vida. Eu comecei a caminhar, sem saber para onde estava indo, e quanto mais eu caminhava, mais a sensação de desorientação aumentava. Era como se o tempo ali não existisse. Eu olhava para o relógio, mas as horas não passavam. As sombras ao redor pareciam se esticar de maneira impossível, como se o próprio espaço estivesse distorcido. Foi então que eu ouvi um som. Era um sussurro, um chamado. Não era uma voz humana, mas algo mais profundo, mais antigo. Eu olhei em volta, mas não vi ninguém. O som parecia vir das árvores, das sombras, mas também parecia vir de dentro da minha cabeça. Venha, venha mais perto. A tentação foi forte. Algo em mim, uma parte instintiva, queria obedecer àquele chamado. Eu sabia que era errado, sabia que não deveria, mas comecei a seguir aquele som, como se ele tivesse um poder hipnótico sobre mim. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava.
Eu sentia que algo estava ali, entre as árvores, me observando. E então, eu vi. Era uma figura encapuzada, alta e magra, com a pele pálida e os olhos vazios, sem íris ou pupilas, apenas buracos negros que pareciam engolir a luz ao redor. A figura estava imóvel, mas parecia me esperar. Eu congelei. Algo dentro de mim sabia que, se eu me aproximasse mais, eu nunca mais sairia de lá. Antes que eu pudesse dar um passo para trás, uma outra voz, mais aguda e apressada, cortou o ar. Não olhe para ele. Não olhe nos olhos dele. Eu me virei rapidamente e vi uma mulher, ou pelo menos o que parecia ser uma mulher. Sua pele estava manchada, sua roupa suja, como se ela tivesse vindo de um lugar onde o tempo nunca passava. Ela parecia real, mas seus olhos estavam cheios de um desespero profundo. Você está em Sete Além, ela disse, quase em um sussurro. Aqui você nunca volta. Aqueles que olham para ele nunca mais veem o mundo real. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se virou e começou a correr para as sombras, desaparecendo na escuridão. Eu fiquei lá, sozinho, com a sensação de que algo estava se aproximando de mim, de que o lugar inteiro estava esperando para me engolir. A figura encapuzada começou a se mover, lentamente, em minha direção. Eu senti uma pressão no peito, um medo tão profundo que quase me fez desmaiar. Mas, no último segundo, a sensação de que eu estava sendo puxado de volta à realidade foi tão forte que eu corri. Corri como nunca corri antes. Não sei como, mas encontrei uma saída. Eu acordei no ponto de ônibus onde tudo começou, de volta à minha cidade, com o coração acelerado, suando frio. O ônibus nunca chegou, e eu percebi que o tempo que passei em Sete Além não se passou da mesma forma. Só sei que, desde então, eu sinto que não estou mais sozinho. Algo me segue. Algo de lá, de Sete Além. E sempre que a noite cai e o silêncio toma conta, eu tenho a sensação de que, a qualquer momento, aquele ônibus pode aparecer novamente. Eu sempre fui uma pessoa cética. Cresci ouvindo histórias de terror contadas por amigos, familiares e até por estranhos, mas sempre achei que eram apenas fantasias, construções de mentes criativas ou alucinações alimentadas pelo medo. Nunca imaginei que um dia seria eu quem contaria uma história dessas. E o pior de tudo, uma história que ainda me persegue, me faz questionar o que é real e o que não é. Era uma sexta-feira à noite, e eu voltava de uma viagem de trabalho. Tinha estado em uma cidade distante por quase uma semana, cuidando de alguns compromissos e estava ansioso para voltar para casa. Eu me sentia exausto e queria descansar, mas sabia que ainda teria que pegar um ônibus para a cidade vizinha e de lá pegar outro até minha cidade. Nada demais, mas a combinação de cansaço com a escuridão da noite fazia tudo parecer um pouco mais difícil de suportar. O terminal rodoviário estava relativamente vazio. Apenas algumas pessoas aqui e ali, sentadas em bancos, olhando os celulares ou simplesmente perdidas em seus próprios pensamentos. Eu estava no meu próprio mundo, tentando ignorar a sensação de cansaço que se arrastava pela minha espinha. O ônibus que eu deveria pegar estava programado para partir às 23h30. Eu olhei para o relógio. Ainda faltavam 20 minutos. Fui até a lanchonete do terminal para comprar algo, mas a cafeteria estava fechada. Era um terminal pequeno e não havia muitas opções. O que me fez olhar novamente para a fila de ônibus e perceber que o veículo que estava estacionado ali era diferente dos outros. O ônibus tinha um design um pouco antigo, algo de um tempo passado, mas de uma forma estranhamente atraente. O número do ônibus não correspondia ao que estava na minha passagem, mas, sem pensar muito, eu entrei. Eu só queria estar em movimento, sair dali. Talvez eu estivesse apenas muito cansado para me preocupar com detalhes. Quando entrei, o motorista me olhou, mas não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e continuou a olhar para frente. Não havia mais ninguém no ônibus. Eu me sentei em uma das últimas poltronas, olhando para fora da janela, onde as luzes da cidade começavam a se distanciar. A viagem começou normalmente, mas logo percebi algo estranho.
O ônibus não estava seguindo pela rota usual. Passamos pela mesma rua uma segunda vez, depois, pela terceira. Eu tentei ignorar, pensando que fosse só cansaço misturado com a falta de atenção. Mas, à medida que os minutos passavam, a sensação de desconforto só aumentava. A cada curva que o ônibus fazia, a paisagem parecia ficar mais esquisita, mais nebulosa. Quando o ônibus saiu da cidade, o cenário começou a mudar drasticamente. As ruas estavam desertas, e o que antes eram casas e lojas iluminadas, agora eram apenas sombras escuras e árvores retorcidas. O tipo de escuridão que dá calafrios, como se você soubesse que não está mais em um lugar seguro, mas em algo que não pertence ao mundo real. Eu olhei para o motorista, esperando alguma explicação, mas ele não me deu atenção. Ele parecia completamente alheio, como se não tivesse interesse no que estava acontecendo ao redor. Eu não estava mais conseguindo ver as ruas familiarizadas, e por algum motivo, as únicas coisas que apareciam na minha visão eram sombras que se moviam como se tivessem vida própria. Foi quando ouvi um ruído, não um som normal de estrada ou do ônibus. Era como se algo estivesse raspando nas janelas, algo pequeno e leve. Eu me virei para olhar, mas não vi nada. Apenas o reflexo do meu rosto, pálido e cansado, na janela embaçada. O ônibus seguiu em frente. Cada curva, cada reta, parecia mais errada, mais deslocada do que a anterior. Eu olhei para o relógio. Já haviam se passado mais de 2 horas, mas, de alguma forma, ainda estávamos na mesma estrada. Ou o que parecia ser a mesma estrada, com a mesma escuridão densa ao redor. Você vai descer em breve, o motorista disse de repente com uma voz grave, sem emoção. Fiquei surpreso. Como assim descer em breve? Onde? Eu não queria descer ali. Quase pude sentir minha garganta apertar. A última coisa que eu queria era estar em um lugar desconhecido, com um motorista estranho e sem noção do que estava acontecendo. Mas a voz dele parecia ter um poder estranho sobre mim, algo que me fazia sentir que, se eu não descesse, algo pior aconteceria. Eu hesitei, mas então, como que sem querer, meus pés se moveram e eu comecei a me levantar. Quando a porta do ônibus se abriu, não havia mais a cidade. Havia apenas uma estrada de terra, longa e sem fim. O vento estava frio e cortante. A paisagem ao meu redor era bizarra. Árvores gigantescas, de formas e tamanhos que não se viam em lugar nenhum. Elas pareciam quase humanas, com troncos e galhos tortuosos, como se fossem estacas de uma prisão sombria. Antes que eu pudesse reagir, o motorista, que estava lá atrás no ônibus, me olhou com seus olhos vazios e disse, de maneira calma: "Você está em Sete Além." Eu dei um passo para trás, mas a porta do ônibus se fechou. O veículo desapareceu em um instante, sumindo na estrada. Estava completamente sozinho. A sensação de estar em um lugar errado, fora do tempo e espaço, era avassaladora. Eu olhei ao redor, procurando algum sinal de vida, alguma pista de onde estava. Mas tudo o que eu via eram sombras e árvores deformadas que pareciam se mover conforme eu me movia, como se estivessem me observando. Eu comecei a caminhar. Não sabia para onde ir, mas algo dentro de mim me dizia para seguir em frente. Quando olhei para trás, não havia mais estrada nem ônibus, só escuridão. Eu estava completamente perdido. A cada passo que eu dava, mais o lugar parecia se transformar. As árvores se tornavam mais altas, as sombras mais densas. A atmosfera estava carregada de uma pressão pesada, como se o ar fosse mais espesso ali. Senti uma sensação de vertigem, como se o próprio chão estivesse se movendo debaixo dos meus pés. Não sei quanto tempo caminhei, mas quando finalmente vi algo diferente no horizonte, uma pequena luz, pensei que tinha encontrado uma saída. Mas o que encontrei foi ainda mais assustador. À medida que me aproximava da luz, ela se transformava em uma figura encapuzada, parada em um caminho estreito, esperando. O rosto dela era obscuro, sem nenhum traço humano. E quando ela me olhou, algo em mim soube que ela não era boa. A sensação de terror era instantânea. "Você não deveria ter vindo",
Ela disse com uma voz baixa e rouca, como um eco vindo de algum lugar distante. Agora que você entrou, não há mais volta. Eu tentei falar, perguntar como sair, mas minha boca secou. Não consegui fazer um som. A figura não se moveu, mas seu olhar parecia me prender ali, como se eu fosse parte daquele lugar agora. Eu não podia mais me mexer, não podia mais fugir. O medo tomava conta de mim, e eu sabia, sem dúvidas, que estava em Sete Além. Aquele lugar entre os mundos, onde ninguém sai sem pagar um preço. Eu não sei como consegui sair de lá. Não sei como retornei à minha cidade, ou se realmente retornei. Eu acordei em minha cama, mas a sensação de que algo me segue é constante. Algo de Sete Além. E desde aquela noite, eu nunca mais entrei em um ônibus sem primeiro verificar o destino. Porque, se você se perder, pode ser tarde demais para voltar. E o pior de tudo é que, talvez, Sete Além já tenha me encontrado.